Olha só, a vereadora Moara Saboia já está aqui nos bastidores, parece que está aqui a. Olá, vereadora, é um prazer recebê-la aqui. Estamos aqui apresentando a vereadora Moara para o nosso público, ela que foi eleita agora, tomou posse em Contagem. Tudo bom, vereadora? Tudo bem, Sinara? Tudo bem, professor Glauco? Estou aqui ouvindo o debate de vocês também, acompanhando esse cenário internacional. Prazer estar no debate da Revista Fora. É uma das novas caras do PT aqui no Brasil, né? Tem que ter uma renovação mesmo, né, vereadora? Está precisando, e principalmente com mulheres negras, né? Sem dúvida nenhuma, né? Se a gente não renova, a gente morre. E eu acho que o recado dessas últimas eleições, inclusive comparando, né, quando a gente pega as eleições dos Estados Unidos, a eleição do México, né, eu acho como a nossa ocupação é importante para a efetivação de políticas que a gente acha fundamentais. Essa semana, inclusive, começa a inscrição do ProUni. Eu queria dizer muito assim que essa renovação tem muito a ver com o avanço da educação aqui no Brasil. Eu sou dessa geração que entrou através das cotas da universidade, muitas das minhas colegas, que são essas novas caras nas câmaras e na Assembleia, também foram frutos desse processo. É isso que eles não querem, né? É por isso que eles estão aí perseguindo o programa Pé de Meia, né, Moara? Não, sem dúvida nenhuma, mas, Sinara, eu gosto muito assim, que a gente fala desse debate de identidade, e aquela. Vou acabar retomando muito o que vocês já estavam falando, que eu estava aqui acompanhando o debate nos bastidores. Mas tem identidade maior do que aquela posse do Trump? Eu acho do que aquele monte de homem bilionário, branco. Então, assim, a gente fala de identidade como se só um grupo tivesse identidade, que aquela identidade geral fosse a identidade de todo mundo, e não é. E sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que esses recados que são dados, acho que tem um pouco de ali uma cortina de fumaça, mas tem muito assim de dizer que, olha, deixar que esses grupos avancem em educação é também permitir que a gente consiga chegar nos espaços de poder. Moara, e a gente está falando aqui, né, tem falado durante todo o programa, por conta do cenário político brasileiro, de como a disseminação de boatos, de mentiras, fake news, tem afetado a cena política. E eu queria ouvir um pouco a sua experiência, né, como vereadora. Isso tem sido uma constante também em Contagem? Como é que vocês têm lidado com essa realidade que, infelizmente, se tornou aqui o principal instrumento político da extrema-direita, que é a disseminação de fake news, Moara? Glauco, a questão da fake news e da internet, principalmente, eu tenho visto no último período, e a gente viu isso aqui em Minas Gerais com um prefeito que deu um exemplo muito claro. Um prefeito que não pagava os médicos em dia, uma saúde que estava precarizada na cidade, filas enormes, enfim, vários problemas. O que esse prefeito fez? Ele foi para a UPA, acordou o médico que estava de plantão, o médico plantonista. O cara não estava lá para ficar recebendo pessoas na porta, tem todo um fluxo de como a saúde se organiza, e a solução dele foi expor esse profissional e mandar o médico embora. As fake news, elas têm trabalhado nesse lugar, né, de quem não trabalha e fica o tempo todo desorganizando a política. A gente viu isso agora com a questão do Pix. Obviamente que quem... Sim, o Nicolas Ferreira aqui de Minas Gerais, a gente conhece, a gente sabe que não é nem um pouco defensor dos mais pobres, mas conseguiu emplacar essa narrativa. E como a gente que quer trabalhar, quer fazer a boa política, gasta muito tempo e muita energia desmentindo boatos ou tendo que falar para as pessoas coisas que são, inclusive, perigosas. A gente viu o tanto de golpe que nasceu a partir desse boato do Pix. O tanto de gente que foi cair no golpe, que foi passando dados, que teve dinheiro retirado das contas a partir disso. Mas isso tudo é sempre uma estratégia. A gente tem tratado a rede social, eu acho que eu sou do campo de esquerda, principalmente a esquerda, como se a gente estivesse fazendo uma disputa que é igual. Sabe, se eu tiver uma boa rede, se eu tiver uma boa retórica, eu vou conseguir fazer essa disputa. Não vai, gente. Eu acho que uma das lições que essa última fake news, que essa fake news do Pix mostrou foi isso. Como que um vídeo tem 3 vezes a visualização de que tem de contas em todo o Brasil. Isso é impossível. Ou sem ser impulsionado, isso não acontece. Então, acontece por quê? Porque tem alguns materiais que vão ter impulsionamento ou não. Então, eu acho mesmo, assim, acho que a reflexão que fica sobre essa questão das fake news é que a gente não vai conseguir enfrentá-la a partir do debate, assim,
E eu acho que o governo, inclusive, perdeu uma boa oportunidade para responder à fake news do Pix, falando mais sobre a regulamentação das redes sociais. Olha só, Moara, essa semana teve uma treta, né? Uma treta aí envolvendo o Lula e o governador Zema, né? O governador Zema está aí há vários dias criticando o projeto de perdão das dívidas. Por quê? Porque ele queria que o governo perdoasse a dívida que o governo de Minas fez com bancos privados internacionais, né? Olha o que eles queriam. E aí o governo foi para cima, o Lula foi para cima. Eles convidaram o Zema para ir na inauguração lá, né, no marco inauguratório da rodovia, que é conhecida como Estrada da Morte. O Lula disse que vai se transformar em Estrada da Vida, o Zema não foi. E o Lula cobrou duramente, disse que o Zema está sendo mal agradecido porque o governo federal não faz distinções entre governadores da oposição ou governadores da situação. O governo federal está atendendo o Brasil todo. Como é que você está vendo aí essa disputa do Zema com o governo federal, né? Política que ele está fazendo o tempo todo, né? Então, eu fiquei um pouco preocupado com os mineiros, né, Moara? Sem dúvida, mas, Sinara, só recapitulando para quem está nos acompanhando, essa questão da dívida de Minas Gerais, ela deixa praticamente o Estado ingovernável. Só para dar um exemplo, assim, essa dívida ela parou de ser paga. Quando o Zema ganhou a eleição, então ele nunca pagou nenhuma parcela da dívida. O governador anterior, que era o governador Pimentel, ele não conseguia pagar os professores em dia, tamanho era o rombo no orçamento de Minas Gerais com relação a essa dívida. Então, o governador Zema, ele nunca pagou nenhuma parcela dessa dívida. Primeiro, através de uma mídia judicial, e agora com esse debate todo. Então, esse debate, desde que começou esse mandato, tanto dos nossos deputados estaduais quanto do governador, ele está muito forte, porque, de fato, era justo pensar uma forma mais justa de pagar essa dívida, que hoje está na casa dos 163 bilhões de reais e tem só crescido. Mas qual que é a grande questão de tudo isso? Um governo que está quebrado, que tem uma dívida gigantesca, que o governador diz que a única solução é privatizar as suas empresas públicas, Copasa e CEMIG, mas também não consegue explicar por que precisa privatizar a CEMIG, uma empresa que gera muito lucro para os seus acionistas, que distribui lucros todos os anos e que aumentou o seu próprio salário em 300%. E não foi um aumento só de um ano, ele aumentou e já garantiu o aumento para os anos subsequentes. Tem uma música do Criolo que fala que meninos mimados não podem regir a nação. E ela se encaixa perfeitamente para o nosso governador Zema, que tem sido um menino mimado ao tratar com o governo federal qualquer uma dessas questões. Ele não foi dialogar com o governo federal com relação à dívida. Quem fez o diálogo foram os deputados estaduais de Minas Gerais e o senador de Minas Gerais, que teve que fazer esse diálogo. Ele teve a oportunidade de apresentar todas as questões que ele achava e preferiu não fazer. Agora, quando finalmente o governo federal apresenta uma solução, ele simplesmente diz que não quer, e na mesma semana, como você já bem disse, uma rodovia que é extremamente importante para Minas Gerais, porque é uma rodovia que corta a capital do estado, gente. Uma rodovia que é conhecida como Rodovia da Morte, que está nesse imbróglio para ter sua duplicação há décadas, finalmente isso é conquistado, e o governador simplesmente não vai, assim. Eu acho que falta o governador Zema descer do palanque, um palanque que parece que até o Bolsonaro está querendo retirá-lo, como ele queria tanto em 2026, mas parece que ele não vai ser escolhido como o candidato do seu campo político, mas ele precisa descer do palanque para continuar governando Minas Gerais. E, de fato, é isso. Assim, ele governa a partir do Twitter, falando mentiras. Eu acho, inclusive, que assim, a gente devia minimamente ter alguma lei que protege o cidadão. Eu fico assim, indignada como é que um político ele sobe num plenário, como é que um político vai para o Twitter e fala mentiras, isso não tem consequência, é isso que o governador tem feito aqui em Minas Gerais. Enfim, assim, né? Esse caos, assim, a proposta dele não atende os mineiros e mineiras, é uma proposta que, para além de privatizar a Copasa e a CEMIG, quer congelar os salários dos servidores por mais 10 anos, fazendo uma perda de quase um terço do seu salário, que já não tem reajustes decentes há muitos anos,
e, para além disso, não contempla o pagamento da dívida. Então, a proposta dele piora a vida do trabalhador mineiro, piora a vida da população, quer entregar a Copasa, a CEMIG, a Codemig, e, no final, também não consegue apresentar uma redução da dívida. Glauco. Moara, eu estava observando aqui, né, na composição da Câmara Municipal de Contagem, e, salvo engano, são 3 vereadores do PT, incluindo você? Isso, exatamente. Somos 3, éramos 2, passamos para 3. Assim, quando a gente observa aqui também as outras legendas representadas, percebe que a esquerda está subrepresentada, né? Apesar da Marília Campos ter sido reeleita. E isso é um quadro que não é só de Contagem, mas de várias outras prefeituras também, e no próprio Executivo Federal, em que o presidente Lula garantiu sua eleição, mas a composição na Câmara e no Senado é muito adversa, né? Agora a gente vai ter as eleições de 2026, sabe que o bolsonarismo está se preparando muito, não só para a eleição da Câmara, mas também do Senado, porque são 2 senadores, a gente renova 2/3 ali. É necessário olhar o cenário e traçar estratégias mais efetivas para a esquerda, para o campo progressista, nessa eleição para o parlamento, Moara? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a esquerda precisa refletir como tem dialogado com as cidades. É nas cidades que a vida acontece e é justamente nas cidades que a gente tem mais dificuldade de garantir nossas eleições, tanto para o parlamento quanto para o executivo. Contagem hoje tem 25 vereadores e vereadoras, somos 3 do PT, mas assim, dos partidos que a gente coloca nesse campo da esquerda brasileira, não tem nenhum. Aqui o PSOL não tem nenhum vereador, e esses outros partidos. Mas assim, é um grande centro. A Câmara de Contagem também tem uma direita hoje, uma extrema-direita que adentrou, mais organizada para dentro da Câmara, e sem dúvida nenhuma, 2026 a gente precisa olhar com muito cuidado. Mas eu acho, Sinara e Glauco, que a eleição do Senado e a eleição da Câmara são eleições muito diferentes. A eleição do Senado é quase uma eleição majoritária. Nós vamos ter uma eleição muito pesada para o Senado no próximo período. Pesada e também com a renovação muito forte, né? Com muita gente entrando para o Senado, aqui em Minas Gerais, por exemplo, vão entrar 2. E a gente nunca conseguiu se organizar de fato para disputar esse lugar de Senado. Então é muito preocupante, porque o Senado tem um peso político nacional muito forte, um peso para segurar, inclusive, alguns retrocessos, ou para garantir que esses retrocessos sigam avançando. E eu acho que, sem dúvida nenhuma, a gente precisa ter uma organização mais forte para o Senado. Agora, na Câmara, eu acho que nos chama a atenção que a gente conseguiu resistir com muita força, em que pese a dificuldade da última eleição de 2022, mas eu acho que essa eleição vai ser muito mais difícil. E, sem dúvida nenhuma, e por 2 motivos. O papel das redes sociais, o posicionamento que os donos dessas big techs já colocaram publicamente. Então, isso vai incidir, não tem como, sobre as eleições, mas, por um outro lado também, o papel das emendas. A gente fala que o Centrão dialoga com o povo como se eles tivessem uma forma de falar. Mas o fato, gente, é que o Centrão ter conseguido fazer entregas, resolver o problema local das pessoas. Quando a gente pega o orçamento que está de alguns ministérios que 40%, 50%, às vezes 54% está na mão dos deputados, então eles estão dizendo onde que vai construir a creche, onde que vai construir a escola, onde que vai construir a quadra da cidade, qual cidade que vai ter asfalto ou não, e é na conta desses deputados que tudo está sendo colocado. Então, obviamente, eles vão ter muito mais condição de garantir as suas eleições, porque eles estão no dia a dia da cidade fazendo entrega. A gente falou muito durante todo o ano passado que o governo Lula está com dificuldade de ter entregas reais. O governo pode estar tendo dificuldade de ter isso. Os deputados, não. Então, eles vão conseguir dominar muito essa proximidade, porque eles não resolvem teoricamente a vida das pessoas, eles resolvem na prática. Eles conseguem sentar com o prefeito e conseguir garantir as entregas que os prefeitos tanto precisam. E aí, gente, eu vou dando um exemplo de novo do governador Zema, né? A gente tem um estado que não investe aqui na sua malha rodoviária, um estado enorme, mas o governador Zema gastou 41 milhões para asfaltar o caminho que ligava o sítio da família dele.
Então, é desse nível que a gente está refletindo. Então, eu acho que as Big Techs, o poder das redes sociais e o papel que as emendas estão tendo vão influenciar muito as eleições do próximo ano. É muito difícil o deputado perder sua cadeira se ele tem um poder de orçamento bilionário ao longo do seu mandato. O José de Souza Silva mandou um superchat com uma pergunta aí para a vereadora. A vereadora Moara, eu acho que ele editou mal. Vereadora Moara, desde quando vem essa dívida do Estado de Minas Gerais? Porque o Aécio Neves vivia dizendo que Minas era um exemplo de gestão. Essa é boa. A dívida de Minas Gerais é uma dívida de muitas décadas, né? O choque de gestão, gente, é outra farsa, né? A gente que não usava esse termo fake news com tanta frequência naquela época, mas o choque de gestão do Aécio Neves foi uma grande farsa mineira. Uma farsa que se estruturou, inclusive, em cima dos nossos governos, né? O que o Aécio Neves conseguiu entregar enquanto política pública era o quê? Pegar os programas nacionais e mudar de nome e trazer para Minas Gerais. Então, enfim, a dívida de Minas, ela vem de muitas décadas, mas eu acho que o mais grave dos últimos anos é que ela parou de ser paga e começou a explodir e crescer ainda mais. Então, era uma dívida que era já muito grande no governo do Pimentel, uma dívida que já era muito grande no governo Aécio, mas qual que é a grande questão do Zema? Quando ele não paga essa dívida explode. Ela é bilionária, mas ela praticamente dobrou no último governo. Deixa eu fazer aqui mais uma pergunta para você. Esse final de semana, tá? Eu até peguei as fotos aqui. Vai ser inaugurado o memorial dedicado às 272 vítimas de Brumadinho, tá? Eu vi que você está sempre falando de meio ambiente também, Moara. Então, eu queria comentar isso com vocês. Olha só o memorial, né? Então, os nomes das vítimas. O memorial foi inspirado no Memorial do Holocausto, né? Que tem em Berlim. Então, vai ter os nomes das vítimas. Descobriram, gente, que os mortos iam ser jogados lá num cemitério, e aí as famílias das vítimas se organizaram para fazer esse memorial com toda a sabotagem possível que a Vale fez em cima, né? E após 6 anos da tragédia de Brumadinho, apenas 2,5% da área atingida está em recuperação. Quase 300 hectares foram engolidos pelos rejeitos. E apesar de 88% da lama já ter sido removida, o reflorestamento ainda está no começo, né? Então, assim, é uma tragédia com tantos mortos e que ainda, até hoje, 6 anos depois, não só as vítimas não foram compensadas, né, de alguma maneira, como Brumadinho continua lá enlameada, pode-se dizer assim, né, vereadora? Então, Sinara, acho que a história de Brumadinho e Mariana é uma marca muito triste na história de Minas Gerais, né? Principalmente falando de um estado que tem esse nome. Ele é a marca de um grande descaso, um grande desrespeito também. São 6 anos, tem ato hoje e amanhã, dia 24 e 25, lá em Brumadinho, para relembrar e para não esquecer. O memorial é fundamental, mas é fundamental a gente lembrar também outras 2 coisas, que até hoje as pessoas não foram indiciadas. 6 anos depois, e a impunidade continua. Eu acho que tanto quanto não achar os corpos das vítimas, para as famílias também saber que quem matou essas pessoas não vai ser tratado essa questão, isso também dói muito. Para além disso, a Vale pensou pouquíssimas coisas para reparar a cidade. Uma delas foi a promessa do metrô se expandir até Brumadinho, enfim, para ajudar na economia da cidade, para levar até a Ilhotim, e nem isso sequer começou a ser feito. Então, eu acho que a marca mais forte desse processo todo é a impunidade. A impunidade que ainda paira diante de todos esses processos. E aí, infelizmente, assim, parece que a gente é persecutória com o nosso governador, Romeu Zema, mas também não tem como deixar de citá-lo assim, em que pese os 2 crimes que aconteceram em Minas Gerais, que não foram tragédias, foram crimes,
tanto de Brumadinho quanto de Mariana, o que a gente vê é uma facilitação para continuar a exploração do minério sem a devida regulamentação aqui no município de Minas Gerais. Então, a gente vê mineradores espalhados por todo o estado, muitas barragens inseguras, barragens que estão acima de cidades, que não tem nenhum tipo de segurança, e a gente vê que o que aconteceu em Brumadinho e Mariana ainda segue com total impunidade. Glauco, você quer fazer mais uma pergunta para a vereadora? Opa, peraí que eu tinha caído aqui, desculpa, Sinara Moara. Eu queria saber realmente a respeito porque quando a gente vê uma administração municipal bem sucedida, né, a prefeita Marília Campos, ela se reelegeu com 60% dos votos, e a gente sabe a dificuldade que o PT, a esquerda, tem em geral em eleições municipais. Então vem aquela pergunta, Moara, qual que é o segredo do sucesso? Para você, na sua visão, como é que a gestão da Marília conseguiu ser tão bem avaliada a ponto dela conseguir a reeleição e ser hoje uma das figuras políticas mais importantes de Minas Gerais e do próprio partido? Olha, não acho que não é exatamente um segredo, assim, uma formulazinha mágica do sucesso, né? Mas a Marília, ela trata da vida das pessoas, ela tem muito isso, assim, sabe? Falar sobre as coisas que importam à cidade. O que as pessoas querem que o prefeito faça? Que o prefeito cuide da saúde, que o prefeito cuide da educação, que o prefeito melhore o transporte. Então, conseguir ter entregas reais para o dia a dia das pessoas é fundamental. Assim. Acho que, para além de grandes debates, tal, o que as pessoas querem na sua cidade é que a vida seja melhor do que ela é. Então, a Marília é uma prefeita que tem entregas. Uma prefeita que aumentou os salários dos servidores da educação, uma prefeita que melhorou as escolas, uma prefeita que tem preocupação com a qualidade do ensino tecnológico, uma prefeita que reformou as UPAs, que está reformando o Hospital Municipal da cidade. Mas, para além de fazer, a Marília diz que está fazendo. Então, eu acho que a Marília, para além de tudo, é uma grande gênia da comunicação. É uma prefeita que está todos os dias na rua, todos os dias conversando com as pessoas. É uma prefeita que, quando eu falo, porque eu fui líder do governo dela e acompanho ela em vários desses momentos, que se tem uma enchente, ela liga e fala, vamos lá, eu que vou falar com as pessoas, nós vamos sentar, nós vamos conversar com essas pessoas, mesmo no momento difícil, que não tem medo de ser xingada na rua, que chama as pessoas para responsabilidade, que fala, inclusive, que não vai fazer tudo, não mente nesse sentido. Então, eu acho que a Marília tem uma coisa muito, que eu acho que eu tenho visto muito na presidenta do México, de conversar com as pessoas, de dizer, olha, nós temos esse problema aqui, o que a gente vai fazer para melhorar isso aqui, nós não temos como resolver tudo, mas conseguir mandar até esse ponto. Eu acho que muitas das vezes solta para os nossos essa capacidade desse diálogo franco e direto com as pessoas que a gente governa, assim. E dizer a verdade mesmo, a gente não vai solucionar todos os problemas, o município tem restrição orçamentária, mas chamar as pessoas para dialogar mesmo. Agora, por exemplo, a gente lançou aqui em Contagem um programa tipo um PAC das periferias de Contagem. E como é que vão ser escolhidas essas pequenas obras? Vão ser escolhidas a partir dos conselhos das vilas e favelas. Então, nós estamos no processo de eleição durante essa semana, a semana que vem, para eleger os conselheiros das vilas e favelas, e eles vão dizer, a gente sabe que falta saneamento, que falta o asfalto, ou que falta escolas. Não dá para fazer tudo, então a gente vai reunir as pessoas, elas vão decidir o que faz primeiro, o que faz segundo, o que faz depois, e vão acompanhar cada uma dessas obras. Muito bom! O segredo é isso, você acha que ela tem uma comunicação muito forte com a cidade. E é muito engraçado, porque aqui em Contagem, assim, eu estava conversando com a regional da região que ela mora, que fala assim, eu sei que eu tenho que saber de tudo, porque se eu não respondo a pessoa, ela encontra a Marília na rua fazendo caminhada e fala com ela, Marília, falei com tal coisa, com fulano de tal, com o secretário e tal, e ele não resolveu. E, de fato, ela na hora já liga. Então, acho que essa coisa de poder responder as pessoas diretamente é um segredo muito forte. E eu acho que, junto com isso, também, acho que a Marília fez um esforço muito grande de tornar a Contagem uma cidade melhor para se viver a partir da cultura. Então, uma coisa que a direita combate muito, né? Aqui no estado, por exemplo, os editais de cultura, como o Prodão, todos os editais de incentivos foram todos suspensos.
E aqui em Contagem, não, a gente tem um edital de cultura, um fomento da cultura muito forte, faz muitos shows, essa coisa do pertencimento à cidade, também acho que é uma marca muito forte. Mas eu avalio que, além de uma boa gestora, a Marília conseguiu se tornar uma grande comunicadora. Isso, para esses tempos, a gente sabe como é importante. É isso aí, vereadora. Olha, tem o José de Souza Silva está aqui insistindo, dizendo que você é cruzeirense, é verdade? Sou cruzeirense, eu, a Marília, aqui em Contagem, nós estamos dominando, tá? Muito obrigada, viu? Um prazerzão te conhecer, Moara. Volte sempre aqui no nosso programa. Gente, obrigada muito assim por esse espaço. Acompanho sempre o programa. Acho que vocês fazem um papel fundamental assim para a comunicação brasileira. Sei que não é fácil, assim, acho que resistir, conseguir levar um pouquinho desses nossos debates e estou à disposição para voltar outras vezes. Tá bom, muito obrigada, beijão. Valeu, Moara.